Olá pessoal, meu nome é Pedro Fuziwara, sou terapeuta energético, terapeuta quântico e também trabalho com mentorias no seu processo de despertar espiritual, para auxiliar a trilhar o seu caminho, pois eu já passei por esse processo, ainda estou passando e conheço vários caminhos das pedras ali para te auxiliar a passar por esse momento que é super importante na sua vida de uma forma mais tranquila. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência sobre o Ayahuasca que eu tive ontem. Eu vou gravar o vídeo agora, hoje, porque se eu deixar as memórias podem se perder no meio do caminho. Eu quero contar tudo para vocês aqui. Mas antes de continuar, eu peço que se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo, o meu canal com seus amigos, pois assim você me apoia e muito aqui no YouTube, você se torna um apoiador desse processo, dessa egrégora linda que é o despertar da consciência, o despertar espiritual rumo à sua liberdade emocional e liberdade espiritual, tá? Bom, sem delongas, eu vou falar agora com vocês o seguinte, questão de horários, né? Como é que foi, Pedro, essa questão de horários? Gente, eu fiquei praticamente dedicado mais de 12 horas a esse trabalho. Por quê? Eu saí de casa, eram 10h30 da manhã, até eu chegar em São Paulo, lá no local. Eu cheguei lá, eram por volta das 2 horas da tarde. Eu passei em alguns locais antes, é lógico, não ia demorar tanto para chegar em São Paulo, de Paulínia lá. E os trabalhos começaram, acredito eu, por volta das 4 horas da tarde. Eu estava sem relógio, eu não sei o horário exato que começou, o aproximado. E eu sei que os trabalhos eles acabaram por volta das 11 horas da noite. Depois tem aquele processo de conversa e tal. Eu saí de lá, eu sei que eu cheguei hoje de manhã aqui em casa, era algo por volta de 20 para 5 da manhã. Daí tomar banho, etc e tal, dar uma acalmada na mente para dormir, acho que era 5 e pouco da manhã. Bem, qual foi a minha experiência? Chegando lá, nós, não vou dizer que nós passamos por uma pré-lição, mas fomos instruídos sobre o processo, né? E Pedro, como é que você chegou no Ayahuasca? Como é que foi, né? Vamos começar lá do comecinho. Como é que eu cheguei no Ayahuasca? Há alguns bons anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, eu conheci uma pessoa, a Carol, em um treinamento, numa imersão, no fim de semana. E nesse treinamento a gente ficou muito amigo um do outro. E ela, num determinado momento, ela falou assim, Pedro, eu sou daimista. E eu falei, poxa, eu sou terapeuta holístico e tudo mais. E eu falei, poxa, que legal, né? E como é que é você ser daimista? Como é que é esse processo? O que você sente? O que você não sente? O que passa? O que não passa? O que acontece com você nesse processo? E ela me explicando tudo, eu falei, caramba, esse negócio parece muito legal. Parece ser muito legal mesmo. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, poxa, eu quero fazer, eu quero tomar o Ayahuasca. Não sei se vocês sabem, o Santo Daime, que é uma religião, eles utilizam o Ayahuasca para entrar nesse processo de imersão profunda. Bom, recentemente, acho que uns 6 meses, nem isso, uns 4 meses atrás, a Yuki, nossa amiga aqui, ela também teve o processo dela do Ayahuasca. Eu estava já meio encorajado em fazer, mas eu não me sentia pronto. Tanto é que uns 2, 3 anos atrás eu entrei em contato com a Carol, com essa minha amiga, e falei assim, poxa Carol, quando vocês vão ter o próximo encontro aí que eu quero participar? E na semana do encontro, a minha intuição, né, os meus mentores e guias falaram muito forte para mim, Pedro, não vai, fica aqui, não vai ser legal para você, não vai. E ficou falando na minha cabeça e eu acabei desistindo de ir. E eu falei para Carol, eu não vou, não estou sentindo que é o momento, apesar de eu querer ir, me falaram para não ir, e ela super entendeu. E daí, no comecinho do ano, no fim do ano passado, eu mandei outra mensagem para Carol, eu falei, Carol, quando vocês vão ter o próximo ritual, né, a próxima consagração do Ayahuasca? Ela falou assim, Pedro, a nossa última consagração foi semana passada, se você tivesse avisado antes, você teria ido. Eu falei, não tem problema. Quando tiver outra, você me fala que eu vou. E ela passou uns dias, tal, virou o ano, quando ela me manda mensagem, Pedro, nós vamos ter consagração do Ayahuasca no dia 15, acho que ontem, hoje é 16, dia 15 de janeiro. E se você quiser vir, né, fica à vontade e tudo mais, sempre com muita liberdade para você escolher. Ela, em momento algum, ela insistiu para eu ir e deixou o chamado vir para mim.
E eu senti que era o momento de ir, e me preparei, né? Tem todo um cuidado durante a semana de você cuidar da sua alimentação, evitar comer carnes, retirar de forma, não é radical, mas tirar as carnes vermelhas, tirar as carnes de porco, comer carne de peixe ou frango, mas se puder ficar a semana inteira sem comer carne, é melhor ainda, porque você eleva o seu padrão vibratório. Quando a gente deixa de comer carne, nosso padrão vibratório ele automaticamente começa a ficar mais sutil. E assim eu fiz, eu comi um pouquinho de carne, comi ovo e tal, mas foi um pouquinho de frango e eu controlando e fui. E lá na hora, passou um tempinho conversando com ela, conversando com as pessoas, eles me contando as experiências deles. Tem pessoas que estão há 7 anos tomando ayahuasca, tem pessoas que estão há 1 ano tomando ayahuasca, tem pessoas há 3 anos tomando ayahuasca, e cada um me falou uma coisa diferente. E eu, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu quero. É uma expansão de consciência, né? Abrir a minha mente, ter esse contato maior com os seres superiores e pegar, sabe, subir no plano superior, buscar essas informações e trazer aqui para a Terra para aplicar. E assim, eu não vou dizer que eu estava empolgado, mas eu também não estava desanimado, eu estava tranquilo. E daí, conversando com a Carol e com o esposo dela, o Ismar, a gente conversando, mais algumas pessoas que era a primeira vez que estavam lá, eles contando como que é o processo deles lá. Então são alguns processos. Você toma 3 vezes o ayahuasca, né? A primeira, a segunda e a terceira vez. A primeira vez que você toma o ayahuasca é voltado para fazer uma limpeza física. Então eles falaram, vai dar muito suor, você pode passar mal, você pode vomitar, mas é uma limpeza física, então deixa fluir. A segunda toma do ayahuasca é para uma limpeza espiritual, então pode acontecer algumas catarses mais profundas de conexão, você pode voltar a acessar vidas passadas, voltar na infância, tudo, mas é uma limpeza espiritual, você deixa fluir e o negócio é expurgar de você. E a terceira dose é para uma conexão espiritual maior, é onde tem, entre aspas, um bônus, que é onde você entra, como algumas religiões do Oriente dizem, no nirvana, no estado de paz e tranquilidade, de conexão maior com os seres, né? com todos os seres, né? Ou todos os espíritos que estão ali auxiliando as pessoas no processo. Toda a equipe que estava apoiando o trabalho naquele momento. Enfim, e conversa vai, conversa vem, eu vou conversando com as pessoas, e chegou o momento do Pedro, de todo mundo tomar o ayahuasca. A gente foi, eu tomei, gente, eu juro, isso daqui dá uns... Não dá nem 2 dedos, dá um pouquinho mais de um dedinho assim, de ayahuasca, bem pouquinho. E eu tomei e sentei no meu local lá e fiquei assim olhando, falei, gente, não tá acontecendo nada comigo. Eu até brinquei assim, poxa, eu vou chamar a Carol, falei assim, Carol, não tá acontecendo nada. Me dá mais um pouquinho, porque eu acho que esse negócio não vai fazer efeito em mim. Mas eu fiquei ali tranquilo, eu senti uma queimação no estômago, como se eu tivesse... Uma queimação, sabe quando você está com queimação no estômago? Eu comecei a sentir essa queimação e eu estava totalmente lúcido, mas eu senti... Sabe quando você começa a ficar naquele estado, entre aspas, de embriaguez, que você vê as coisas assim, mas você está lúcido, você não está anestesiado, você vê, e as coisas começaram a ficar um pouco mais distorcidas. Eu comecei a ter umas visões de distorção de realidade. Imagina você que está assistindo o Doutor Estranho, naquele momento que a Terra, a cidade vira e ele faz aqueles círculos e mexe os prédios. Era mais ou menos isso que eu estava vendo na minha frente, mas não eram prédios, eram luzes que estavam mexendo na minha frente. E isso me trouxe uma catarse que eu achei que eu não ia dar conta de passar, porque eu ficava com os olhos abertos e eu via tudo isso se mexendo. Eu fechava os olhos, eu via essas luzes brilhando na minha frente, se mexendo. Eu falei, nossa, eu estou passando mal, porque tudo isso começou a me embrulhar o estômago, começou a me dar dor de cabeça, começou a me dar náuseas. E eu falei, nossa, e eu comecei a transpirar, eu transpirei bastante. E eu recebi o apoio do meu mentor e do meu mestre, e pela primeira vez o meu mentor falou comigo e o nome dele veio muito claro na minha mente. Eu nunca tinha escutado o nome do meu mentor, eu não sei se vocês me acompanham aqui, vocês já sabem, eu não sou muito apegado a essa questão de nome, não é que sou apegado ou não à questão de nomes, né? Mas eu não conseguia ouvir o meu mentor falar o nome dele, e ontem foi muito claro o nome dele,
E eu sabia exatamente quando era o meu mentor falando, quando era o meu mestre falando. E tinha alguns seres também me auxiliando. E eles falaram assim: Pedro, pega essa informação que está vendo, essa sensação que você está sentindo e trabalha dessa forma. Eu não lembro exatamente a forma como eles falaram, mas eles falaram assim: trabalha e canaliza ela conforme a gente está te explicando que esse mal-estar, toda a sensação ruim que você está sentindo, vai passar. E assim eu fiz. E realmente, a sensação, quando eu me concentrava e fazia o que eles falavam, a sensação de mal-estar passava, mas virava e mexia, eu voltava e abria os olhos e voltava a sentir tudo aquilo de novo. Então, eu com os olhos abertos, eu passava muito mal, mas muito mal. E de olhos fechados eu continuava passando mal, mas era menos. E foi um processo, eu não sei quantos minutos, quanto tempo levou, mas o período de ação da energia ou do efeito do chá do ayahuasca é de 1h30 a 2 horas, dependendo do nível de sensibilidade da pessoa. Eu acho que eu fiquei nesse processo de vai e volta, eu acho que no mínimo uns 40, 50 minutos dessa sensação de sentir mal. E depois eu comecei a me sentir bem. E alternava em momentos de êxtase, de olhar e falar assim: nossa, que sensação gostosa, eu estou vendo assim, estou vendo assado, que sensação boa, e momentos em que dava aquelas pequenas catarses de nossa, tá me embrulhando o estômago. E eu falei: poxa, tá legal. E detalhe, vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu vim aqui para buscar essa conexão maior, de conectar com os meus mentores, com os meus guias, com os seres mais elevados, para trazer informação e começar a aplicar. E eu, crente, que eu estava com essa parte de limpeza energética mais parruda, mais forte, já tinha sido feita em mim. Porque, gente, para quem me conhece de perto, pessoalmente, e me acompanhou nesse meu processo, sabe que eu passei por catarses profundas, mas profundas mesmo. E daí, eu crente, gente, eu juro para vocês, eu estava convicto mesmo, toda a certeza do mundo em que eu já tinha feito essa limpeza mais pesada na minha vida. Enfim, chegou a hora de tomar a segunda dose, fazer a segunda consagração. Eles têm um nome lá que eu esqueci. Não me lembro, eu até conversando com o Ismar, nossa, eu não lembro o nome. Pedro, relaxa, não se apegue aos nomes, né? Consagrar tá certo, tal, tomar a primeira dose, a segunda dose também tá certo. Relaxa, a gente tem um jeito de falar aqui, mas não tem um jeito certo. Então, na segunda dose, eu fui tomar. E quem estava dando era a Carol, minha amiga, que me deu a primeira vez. Na segunda vez, ela me deu de novo. E ela falou assim: Pedrão, como é que você tá? Eu falei: Carol, eu tive as minhas catarses, foi uma coisa, mas assim, foi até que tranquilo, não foi tão ruim. Realmente, eu consegui canalizar, gente, todo aquele mal-estar, acompanhando o que os seres que estavam comigo, eles falavam, eu consegui canalizar isso. E para mim tinha sido tranquilo, até perto do que eu estava vendo as pessoas passarem, que as pessoas que estavam ao redor estavam passando, eu não vou dizer muito mal, mas elas estavam passando mal, algumas vomitavam e tudo mais, que é limpeza mesmo. E eu acreditando que eu já tinha feito essa limpeza mais pesada, que eu não ia passar mal, que eu não ia vomitar, isso não ia acontecer comigo. Tomei a segunda dose. E eu comecei a entrar naquele processo de novo, de ter de ver as coisas mexendo na minha frente, como foi a primeira vez, como eu falei para vocês, mas de uma forma muito mais intensa. Gente, eu fico até arrepiado de falar. Não sei se dá para dar um zoom aqui, mas eu fico arrepiado de falar. De uma forma tão intensa, em que eu olhava, as coisas mexiam na minha frente. Como eu falei, parecia que eu estava no mundo lá do Doutor Estranho, que os prédios se mexem, mas não eram prédios, eram luzes. Tinha uma imagem de Ganesha na minha frente, eu via aquela imagem brilhando e esse brilho se mexia. E, nossa, aquilo me dava uma náusea, me dava uma dor de cabeça, eu fechava os olhos, daí eu fechava os olhos, eles me falaram depois, o que eu vi foram mandalas, e que isso é normal as pessoas verem mandalas, mas eram mandalas em movimento, então eu vi muitas mandalas em movimentos de cores aleatórias. Imagina você, sabe esses filmes psicodélicos que você assiste e vê essas imagens tudo brilhando e tal? E normalmente você vê isso quando são filmes que tem alguém querendo fazer uma lavagem cerebral, fica aquelas imagens esotéricas, não, mas psicodélicas na sua frente.
Então, foi isso que eu estava vendo, era isso que eu estava vendo, e as imagens se mexiam de uma forma, as luzes, pareciam luzes de LED se mexendo, eu vi muita luz verde, vi muita luz violeta, muita luz amarela, eu vi vermelho também, e nossa, aquilo começou a vir, me começou a embrulhar o estômago, falei, nossa, eu vou ter de vomitar, eu vou ter de pôr isso para fora, e comecei a me permitir a vomitar, deixar essa coisa sair de mim. Gente, eu estava vomitando, que eu lembro que eles falaram, você vai vomitar, vomita, relaxa, que isso vai passar, você vai ver que vai melhorar. Eu vomitava e não melhorava. Eu vomitava e não melhorava. Eu vomitava e não melhorava. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei vomitando, porque teve um momento em que eu perdi noção de espaço e tempo. Totalmente, eu perdi noção de espaço e tempo. Eu não sabia onde eu estava. As pessoas, sabe quando você está... não sei se já aconteceu com vocês, se já aconteceu comigo algumas vezes, você está andando e tem a sensação que está tudo em câmera lenta. Então as pessoas falavam comigo, Pedro, vinha aquela voz lá do fundo ecoando, Pedro, toma água, precisa se hidratar, respira, olha, tem um suco aqui para você tomar, para melhorar a sua glicemia, a Carol falando comigo, né? E eu não queria ouvir eles falando comigo, porque eu estava no meu processo ali, eu estava entendendo o que estava acontecendo. Tinha momentos em que a espiritualidade me tirava do corpo, ou seja, a minha consciência, né, a minha alma, ela saía do corpo por alguns instantes, eu sentia um bem-estar enorme, falava assim, nossa, agora dá para respirar. Mas quando eu voltava para o corpo físico e sentia todo aquele mal-estar no corpo físico de novo e voltava a passar mal, e voltava a passar mal, e voltava a passar mal. E eu não sei por quanto tempo eu fiquei passando mal ali. E as pessoas falando comigo, e as vozes ecoavam longe, e ela, tipo assim, se você estivesse na minha frente falando comigo, eu não te ouvia. Eu lembro que as pessoas vinham e falavam no meu ouvido para eu poder escutar e entender. E elas falavam, e o que elas falavam para mim tinha muito sentido. Pedro, toma água. Pedro, se hidrata. Toma suco. Come isso, come aquilo. Eles traziam e eu não queria comer nada. Eu não queria beber nada. Porque eu estava num momento que tudo me fazia sentir náuseas. Tudo me fazia sentir náuseas. E foi um processo bem fisicamente doloroso. E mentalmente também doloroso. Eu fui carregado de onde eu estava, do local onde eu estava. Eles queriam me fazer levantar, eu não queria levantar, que eu sabia que se eu levantasse eu não ia conseguir ficar em pé. Não, Pedro, a gente te ajuda. Eles me ajudaram, fiquei em pé, me apoiei neles, eles me levaram para a cama de ervas para eu restaurar a minha energia, mas tinha momentos em que eu senti que estava melhorando e eles queriam que eu ficasse em pé, que eu sentasse, que eu tomasse suco, e isso parecia que só piorava, porque quando eu senti que estava melhorando, eu vejo bem agora, neste momento, em que eram momentos em que os meus mentores, que a minha equipe, que os espíritos que estavam lá me apoiando também, eles me tiravam um pouco do corpo para me sentir melhor, mas só que eu precisava restaurar a energia do meu corpo físico, restaurar o perfeito funcionamento do meu corpo orgânico, porque estava tudo bagunçado por conta da ação do ayahuasca. Então, a Carol me falando depois, quando eu já estava normal, assim, Pedrão, você passou muito mal, você não tem ideia do quanto você vomitou muito, você transpirou muito. Na hora que você estava sentado lá no seu canto, no seu local, eu coloquei a mão nas suas costas, assim, se tirasse a sua camisa e torcesse, ia pingar, de tanto suor que tinha. E na hora que você deitou na cama, ficou uma poça de água, de suor, onde você ficou deitado, de tanto que você transpirou. Então, a sua glicemia estava muito baixa. A Carol é médica. E você precisava tomar suco, você precisava comer as coisas, então precisava se hidratar. Porque você transpirou muito, se você não hidrata, seu corpo entra em colapso. E era o que estava acontecendo, o corpo começa a colapsar. E assim, eu comecei a comparar esses efeitos do que eu estava sentindo com a primeira vez que eu tinha tomado, com a primeira toma. Então eu comecei a ver, poxa, eu estou passando mal igual passei aquela hora, perfeito, mas é muito mais forte. Ok, gente, vamos lá, mas tá no começo. Nossa, gente, tá no começo ainda? Tá no começo. Daí quando veio, eu restaurava com minha consciência, falava assim, nossa, estou passando mal ainda, mas não é o começo. Ai, poxa, tá no meio ainda, gente, parece que eu estou horas aqui passando mal.
E quando veio, eu percebi que estava passando o efeito do ayahuasca em mim, né? Esse efeito que traz, né? A erva traz. E esse efeito, ele foi passando, mas ele dá uns picos, sabe? Então, esses picos eu sentia mesmo a sair do corpo, minha alma, minha energia saía do corpo. Eu respirava, sentia um bem-estar enorme, depois voltava para o corpo físico, começava a passar mal de novo. E quando eu comecei a voltar, eu voltei a ter um pouco mais de consciência do que estava acontecendo, comecei a tomar um pouco mais de água, eles me fizeram tomar muito um suco, eu não sei suco do que era, mas é muito doce, gente, muito doce para restaurar minha glicemia e se eles pudessem abrir minha boca e jogar água para dentro da minha boca, eles fariam isso, porque era necessário. Mas eu fui tomando água de golinho, 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 fui melhorando, até que chegou um momento em que eu comecei a comer frutas e, nossa, melhorou muito. Na verdade, eu comecei a comer melão, que eu levei o melão, e essa história do melão, depois a gente conversando lá, eles falaram muito e riram muito de mim, da história do melão, e começaram assim, você é o Pedro Melão agora, porque você pediu o melão e ninguém sabia que tinha melão aqui, só você que sabia, e a Carol, né, e a Carol, acho que a Carol não sabia, porque eu descrevi a vasilha que eu tinha levado. Gente, é incrível. Eu falei para a pessoa assim, a pessoa chegou para mim e falou assim, Pedro, você quer comer uma fruta? Tem isso, tem aquilo. Eu virei assim, não quero. Eu virei assim, eu quero melão. Eu quero melão. Ele olhou assim, Pedro, não tem melão? Eu falei, tem, procura que você vai achar. Ele falou, olha, eu não achei. Eu falei, você procurou na geladeira? Que eu pedi para você procurar na geladeira? Não, então vai lá que você vai achar. E eu falei para ele, tá num pote de tampa vermelha e tal. E depois ele voltou, a Carol, depois eu fiquei sabendo que não foi ele que achou, foi a Carol que achou. Mas assim, eu via a sensação que eu tinha, que eu estava com a geladeira aberta, eu via o pote na minha frente, mas eu não conseguia pegar. Eu precisava que alguém trouxesse para mim. Daí vem aquela sensação de, poxa, tá passando esse mal-estar. E depois passei por uns momentos de êxtase e de um pouco de introspecção, de riso, de entendimento, de conversa, de trocar experiência com as pessoas lá. A terceira dose eu pedi para não tomar, porque eu passei por um processo de catarse incrível, gente. Vocês não têm noção a catarse que foi. E foi um processo de limpeza. Daqui a pouco eu vou contar para vocês que limpeza que foi, que é importante vocês saberem. Eu lembro que eu brinquei com a Carol, falei assim, Carol, pelo amor de Deus, se eu pedir para você, eu quero tomar, não me deixa tomar, por favor. Faz que nem os meus mentores, os meus guias. Quando eu vou dormir, eu peço para eles me levarem para locais de entendimento, de estudo, e não me deixar ficar vagando, indo para umbral, regiões de energias densas. Eu não quero isso, eu quero me conectar melhor e me entender melhor. E eles fazem isso. Quando eu durmo, estou no meu processo lá, eles chegam assim, você está indo para lá, a gente não vai deixar por causa disso que você me pediu, e você estava consciente na hora que você me pediu. Porque na hora que você está no efeito gostoso do ayahuasca, você quer tomar de novo. Porque é uma coisa gostosa, que você fica assim, nossa vida, e você escuta claramente os seus guias, seus mentores conversando com você. E é uma sensação muito gostosa isso, de acolhimento. Essa é a palavra, eu me senti muito acolhido quando passa toda essa catarse, esse processo mais pesado, vamos dizer. E esse acolhimento, você olha assim, nossa, compensou todo o desgaste que eu tive antes. Mas eu vou contar agora para vocês que tipo de limpeza que foi feita em mim. Na verdade, eu falei para vocês aqui que eu achava que tinha feito muita limpeza energética em mim, principalmente com relação à energia de pai e mãe e antepassados, porque eu trabalhei isso muito, não só energeticamente, falando com terapia quântica, mas também com florais. Eu lembro, eu sou alquimista do Joel Aleixo, formado pela escola Alchemy Lab. Eu lembro o Joel falando que os florais dele, no processo de limpeza física, é para você suar, que nem louco, passar mal de tanto suar. É para você ter diarreia, é para você fazer muito xixi e é para você passar muito mal, para você vomitar muito, para limpar, porque o nosso corpo físico ele tem os emoctórios naturais, né? Por exemplo, essa limpeza mais densa dos chakras inferiores é limpeza de intestino, né, de emoções e tudo mais. Uma parte das emoções também é limpeza assim, de estômago, né, que as emoções, se elas ficam muito tempo guardadas, elas ficam acumuladas nessa região da barriga e você tem que pôr para fora. Então por isso que vem o vômito. E essas coisas mentais, elas vêm muito através do suor, você transpira muito. E através da urina também ajuda a eliminar o excesso de toxina que tem no seu corpo.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tive diarreia, mas eu transpirei muito e vomitei bastante. Eu não tive também a questão de urina, porque meu corpo desidratou tanto que a quantidade de água que eu estava tomando e suco eram insuficientes para o meu rim produzir urina. E então, esse processo meu de limpeza foi limpeza de ancestralidade, total de ancestralidade. E eles me falaram o seguinte: Pedro, na hora que você começou a passar mal de verdade, foi a hora que começou a tocar as músicas falando de pai, de mãe, de irmãos, de ancestralidade, e você começou a passar muito mal. Porque as músicas, nesse ritual que eu fui, elas são muito importantes porque ela traz essa vibração. As letras, o som, elas trazem essa vibração para auxiliar no processo de conexão e de limpeza também. E eu falar para vocês, eu jurava que eu já tinha feito toda essa limpeza e não tinha. E foi uma coisa assim incrível. E Pedro, o que eu posso falar para vocês sobre a minha experiência? A minha experiência foi super válida, mas super válida mesmo. E Pedro, você tomaria de novo? Sim, eu tomaria de novo. Tanto é que eu estou me organizando, vendo aqui para ir participar do próximo ritual deles, mas consciente daquilo que vai acontecer comigo, com experiência da ação que eles chamam, né, que no ritual todo mundo lá chama a energia, né, esse efeito que a ayahuasca traz no corpo físico e leva para o corpo energético, mental e espiritual, de força. Então eu já sei como que a força ela age no meu corpo, no meu ser. Então me falaram assim: Pedro, dificilmente você vai passar mal igual você passou hoje. Porque cada vez que você vem consagrar o ayahuasca é uma experiência única, é diferente. Mas você já tem a experiência, já sabe o que acontece, então fica mais tranquilo para você lidar. Então você vai ter mais consciência que precisa se hidratar, vai ter consciência que precisa tomar suco e tudo mais, então isso vai ser mais tranquilo para você. Então eu tomaria sim de novo, não só tomaria, mas eu vou tomar sim de novo. Eu vou me organizar para o próximo encontro que eles tiverem para ir de novo. E se você tiver interesse em ir também, tiver não curiosidade, se sentir preparado. Uma coisa que eu conversei com eles e falei para o Ismar e para as pessoas lá, porque o ayahuasca não é para qualquer um. Gente, tenham essa consciência, o ayahuasca não é para qualquer pessoa, porque é uma virada de chave muito grande, muito importante, e também ao mesmo tempo muito forte, mas muito forte mesmo. E eu estou dizendo isso não pelo mal-estar físico que a gente passa, mas sim a quantidade de informação que vem na nossa mente. E eu vou digerir isso agora ao longo dos dias, ao longo das semanas, para poder entender melhor o que aconteceu comigo lá e direcionar as coisas de uma melhor maneira para mim no meu dia a dia. E digo de novo, o ayahuasca não é para qualquer um. Você tem que sentir-se chamado, você tem que sentir-se preparado. Porque se você for lá de alegre vou lá tomar ayahuasca para ver o que é, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Então, tenha certeza de que você está sentindo esse chamado e que você sinta-se preparado e apoiado pelos seus mentores e guias, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do meu depoimento. Foi longo, porque assim, eu falando aqui tem quase meia hora e eu não passei nem metade do que eu vivi lá. Então, são experiências únicas, de novo, são experiências minhas, cada um tem a sua experiência. Eu tive as minhas visões, tive as minhas conexões, as pessoas me trouxeram alguns insights do que elas viram acontecendo energeticamente comigo, e isso me fortaleceu, me trouxe mais clareza sobre o processo que eu passei. E se eu for contar para vocês, eu vou ficar aqui. Gente, o meu processo do ayahuasca levou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no mínimo 5 horas. Então, se eu for contar detalhadamente tudo o que aconteceu, vai ficar um vídeo enorme. E não é a minha intenção aqui. A minha intenção é trazer a experiência para você do que foi o ayahuasca para mim. Tá joia? Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê.